Psicopatas do cotidiano, como reconhecer, como conviver, como se proteger, de Katia Meckler. Jeito de ser. Paula, Rodrigo, Marcos, Fernanda, todos esses personagens fictícios reúnem traços de um ou mais transtornos de personalidade. Mas por que eles são assim? E por que esse jeito de ser é considerado prejudicial? Entender o que se passa com um indivíduo cabeça dura, de maus bofes, de gênio difícil, esquisitão, pipa voada, pavio curto e tantas outras definições populares requer, como primeiro passo, saber que a nossa forma de sentir, pensar, nos comportar, o nosso jeito de ser, aquilo que nos diferencia uns dos outros, é o que denominamos de personalidade. Mas o que seria personalidade? Ao longo da história, cientistas e pesquisadores se debruçaram sobre a questão e hoje, uma teoria amplamente aceita indica que se trata do resultado da combinação e da interação entre dois componentes, o temperamento e o caráter. O temperamento é herdado geneticamente e regulado biologicamente. Já o caráter está ligado à relação do temperamento com tudo o que vivenciamos e aprendemos na relação com o mundo exterior. Portanto, a personalidade é considerada uma organização dinâmica resultante de fatores de ordem biopsicossocial. Nascemos com as sementes do bem e do mal, mas como elas vão germinar, crescer e dar frutos depende de uma série de fatores que irrigarão a nossa existência. Basta observar a personalidade de gêmeos monozigóticos. Eles têm bagagens genéticas idênticas, mas interagem, aprendem e assimilam fatos e situações de forma única. Não raras vezes, chegam a nos surpreender com reações opostas em determinada circunstância. De maneira resumida, o temperamento seria a predisposição biológica para as sensações, motivações e reações automáticas no plano emocional. Ele é a base do nosso humor, o ingrediente que nos dá o tempero e o colorido emocional, permanecendo relativamente estável ao longo da vida. A ciência já comprovou que nossa herança genética não se limita apenas à cor dos olhos, dos cabelos ou da pele, à estatura, aos distúrbios metabólicos e, às vezes, às malformações físicas. Ela também influencia nossas tendências e respostas comportamentais. Desde os primeiros anos de vida, podemos observar o gênio de uma criança, isto é, maneira peculiar como ela percebe, sente e reage às experiências. Umas são mais tolerantes às frustrações, outras são tímidas. Há as extrovertidas, as ansiosas, as calmas, enfim, cada uma tem sua natureza no plano emocional. Tanto que dizem, ele é uma pimenta, ela é um doce de coco. Coube a Hipócrates, considerado o pai da medicina na Grécia Antiga, a primeira tentativa de estabelecer uma classificação para o temperamento, partindo do princípio de que os 4 fluidos essenciais do corpo humano, sangue, bile, fleuma e bile negra, regulariam as emoções. Assim, de acordo com a predominância de determinado fluido, os indivíduos seriam respectivamente classificados como sanguíneos, coléricos, fleumáticos ou melancólicos. Cada um desses temperamentos expressaria algumas tendências em termos emocionais e comportamentais. O tipo sanguíneo é sociável, expansivo e otimista. Por outro lado, também é irritável, disperso e impulsivo. O tipo fleumático é sonhador, pacífico e dócil, mas pode se tornar preguiçoso, preso a hábitos e distante das paixões. O tipo colérico é determinado, ambicioso e dominador. Em contrapartida, tem propensão a reações abruptas e explosivas. O tipo melancólico, por sua vez, tende a ser introspectivo, sensível e reflexivo. E pelo lado negativo, é pessimista, rancoroso e solitário.
De Hipócrates ao século XXI, surgiram outras definições para temperamento. Atualmente, uma das mais aceitas é a das 4 dimensões: evitação de danos, busca de novidades, dependências de recompensa e persistência, estabelecida pelo psiquiatra americano Robert Cloninger a partir da década de 90. É importante destacar que cada pessoa pode apresentar uma ou mais dessas dimensões, em maior ou menor grau, e esses temperamentos também tendem a ser mais ou menos adaptativos e a se sobressaírem ou a se retraírem de acordo com a situação. A evitação de danos é a tendência a se retrair ou a parar de agir diante de uma adversidade. Está relacionada ao pessimismo, à apreensão, ao medo e à timidez. O indivíduo evita situações que possam ser ameaçadoras ou frustrantes. A cautela o protege do perigo real. Em contrapartida, cria um freio natural a experimentações. Alguém com baixa tendência à evitação de danos é um sujeito ousado, otimista, extrovertido e cheio de energia para o que é novo. A busca de novidades está relacionada à propensão a novas atitudes diante de estímulos externos, ou seja, uma tendência à excitabilidade, à impulsividade e ao comportamento exploratório. É o que move e moveu o ser humano a deixar a caverna e descobrir o mundo lá fora. É um traço que torna o indivíduo empreendedor e capaz de iniciar projetos. Por outro lado, quando impedido de buscar o novo, ele tende a sentir tédio e raiva, e a agir de forma impensada ou até agressiva. Pessoas com baixa tendência à busca de novidades são retraídas, discretas, resignadas e reflexivas. A dependência de recompensa implica manter comportamentos previamente associados à conquista de prêmios ou recompensas. É uma característica atrelada às relações sociais e se manifesta na tendência à sensibilidade, ao sentimentalismo e à necessidade de aprovação de terceiros. Esse traço facilita os trabalhos em grupo, a comunicação e o entrosamento. Indivíduos pouco inclinados à dependência de recompensas são frios, reservados e excessivamente independentes. A persistência é a capacidade que o sujeito apresenta de se dedicar a tarefas e atividades de longo prazo, mesmo contando apenas com uma promessa de recompensa no futuro. Os indivíduos tendem a se adaptar a uma rotina e a segui-la, por acreditar que ela servirá à sua realização pessoal. Em contrapartida, a baixa tendência à persistência pode ser sinônimo de preguiça e apatia. Sobre o caráter, podemos dizer que ele está associado à consciência que a pessoa tem de si, dos outros e do mundo que a rodeia. À luz da ciência moderna, a ideia de que cada um de nós nasce com uma índole, boa ou má, foi substituída pelo conceito de que temos livre-arbítrio para agir de acordo com nossos princípios, mas sem ignorar o fato de que somos parte integrante de um grupo social. Assim, na formação do caráter, há um componente biológico e outro ambiental. O caráter seria a porção aprendida, a influenciada pelo temperamento e, ao mesmo tempo, capaz de influenciá-lo. Portanto, por mais força que o componente biológico tenha na formação da personalidade, as experiências vividas e o aprendizado contribuem para a equação final, sempre dinâmica. Nesse sentido, Cloninger propôs 3 fatores de caráter: autodiretividade, cooperatividade e autotranscendência. Pessoas com níveis baixos de autodiretividade e cooperatividade tendem a apresentar traços patológicos de personalidade. Na linguagem popular, são chamados de indivíduos com má índole, mau caráter, imaturos e infantis, entre outras denominações.
O fator autodiretividade está ligado à retidão de propósitos, ou seja, a características como responsabilidade, objetividade e autoconfiança. A pessoa conhece suas limitações e emoções e não transforma um eventual fracasso em uma derrota insuperável. Como planeja e age na direção de suas metas, não se perde em idealizações e fantasias, sendo otimista em relação ao futuro e arranjando de forma pragmática soluções para os problemas. Mas se o fator autodiretividade for baixo, acontece o oposto. Em vez de encarar as dificuldades, o indivíduo prefere culpar-se excessivamente ou atribuir culpa aos outros. Tende a viver num estado de letargia, evitando desafios e pode se refugiar em fantasias. A passividade é comum, como consequência do excesso de pessimismo e da fixação em referências do passado. Outro aspecto é que a satisfação nesses casos é fugaz, o que leva o sujeito a correr riscos como abusar de drogas, fazer sexo sem proteção ou dirigir com irresponsabilidade. Sua competência para resolver problemas é restrita. O fator cooperatividade, por sua vez, é a nossa capacidade de aceitar as pessoas como elas são e de lidar de maneira positiva com as críticas que recebemos. Também se refere a conceitos como empatia, que é a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Está relacionado ainda à habilidade de agirmos como conciliadores em situações de conflitos, de sermos justos e igualitários e de admirarmos as vitórias alheias. Agora, uma pessoa com níveis baixos do fator cooperatividade tende a ser intolerante e desatenta aos sentimentos de terceiros. Sua independência excessiva faz com que seja pouco solidária, chegando até a atrapalhar a caminhada do outro. A necessidade de dominar também pode fazer com que esteja sempre tentando tirar vantagem de tudo. O indivíduo se torna invejoso e mesquinho. O fator autotranscendência envolve característica humana de ir além da existência individual. São os nossos valores espirituais, que podem se expressar na ética, na arte, na cultura ou na crença em um poder divino. O fundador da psicanálise, Sigmund Freud, tratou esses conceitos como sentimentos oceânicos. Na avaliação de especialistas, esse fator estaria relacionado, por exemplo, a alcançar estados de consciência que nos levam a esquecer momentaneamente as noções de tempo e espaço. Isso nos torna imaginativos, intuitivos e idealistas. Pessoas com níveis baixos do fator autotranscendência tendem a se tornar materialistas. Para elas, ter, seguramente, vale mais do que ser. A autodiretividade é a capacidade de controlar, regular e adaptar nosso comportamento. Está ligada a características como integridade, honra, autoestima, liderança e esperança de que é possível vencer obstáculos e seguir em frente. Também trata da maneira que o indivíduo age para atingir seus objetivos. A cooperatividade é o que nos leva a aceitar os outros e criar elos com eles. É um fator ligado à empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, e à compaixão. O sujeito desenvolve consciência e senso de comunidade. A autotranscendência é a noção de que todas as pessoas e coisas fazem parte de um conjunto universal. Essa característica está relacionada ao movimento de sairmos da nossa onipotência para compormos um todo. Com tantos fatores em discussão, o fato é que a complexidade do comportamento humano vem gerando controvérsias há séculos. A personalidade resulta da combinação de fatores biológicos e ambientais, mas a ciência ainda não consegue precisar qual o peso de cada um desses elementos em sua formação. Ao longo da história, a balança já pendeu para um e para outro lado, nunca sendo conclusiva.
Em determinadas épocas, havia a certeza de que o homem nasce em determinada índole, que é imutável. Em outras, predominou a tese de que o meio pode sim influenciar o jeito de ser de um indivíduo. Mesmo sem saber a proporção exata da influência do meio na formação do caráter, é evidente que viver num ambiente positivo, com afeto, condições sociais adequadas e noção de valores como compaixão e empatia, pode aumentar a chance de uma pessoa não desenvolver um traço patológico de personalidade. No livro Por Dentro do Psicopata, o professor de psiquiatria e comportamento humano, James Fallon, da Universidade da Califórnia, relata sua experiência com o estudo dos cérebros de quem foi condenado por cometer crimes em série. Por meio de tomografias, ele buscava padrões semelhantes e descobriu que todos os indivíduos investigados tinham baixa atividade nas áreas associadas à empatia, à moralidade e ao autocontrole. Ao comparar as imagens dos criminosos com as de pessoas comuns, Fallon descobriu um caso semelhante. E de quem era aquela tomografia? Do próprio neurocientista. Intrigado, resolveu ir além. Um exame de DNA constatou que ele tinha genes associados à ausência de empatia, a comportamentos agressivos e violentos. Conversando com a família e amigos, Fallon descobriu que todos identificavam nele uma espécie de lado negro que parecia sob controle, mas que tornava o neurocientista uma pessoa arrogante e muitas vezes fria emocionalmente. A mãe lhe contou que desde pequeno observara que havia algo estranho no filho e que por isso passara a minimizar essas tendências, estimulando outras mais positivas. Por fim, revelou a Fallon que na sua família paterna havia diversos criminosos. Ou seja, a pesquisa indica que, mesmo quando você nasce com determinada carga genética, o ambiente pode modificá-la. A questão é realmente polêmica. Há estudos que defendem tanto que as características inatas são imutáveis, quanto os que indicam que o ambiente é decisivo. As histórias da vida real também parecem seguir o mesmo caminho. O avô de um menino de 12 anos, apreendido pela polícia após furtar um cordão de ouro, afirma: casa que não tem fundação boa, cai. A metáfora ajuda a mostrar a influência do ambiente na formação do caráter. O pai do garoto morreu de tuberculose pouco depois de ele nascer. A mãe é dependente química e já estava internada 4 vezes em clínicas de reabilitação. O menino abandonou a escola depois de ser repreendido por xingar uma professora. Ao ser pego, ele disse que tinha 6 anos. Mentiu para não ser encaminhado a uma instituição de menores. Aparentando não temer uma punição, admite que fuma maconha e comete pequenos furtos. O caso, que ganhou as manchetes dos jornais, exemplifica como a criação numa família desestruturada, sem a transmissão de valores ou a imposição de limites, contribui para amplificar o lado negativo da personalidade de um indivíduo. Voltando aos personagens de nossa história, por que falamos em traços patológicos ou transtornos de personalidade? Como vimos, a personalidade é a combinação de fatores de temperamento e caráter. Essa associação produz dezenas de possibilidades, mais ou menos funcionais, entre as dimensões de um e de outro, expressas em um conjunto de traços de personalidade. Traduzindo, esse traço, na definição da Associação Americana de Psiquiatria, é uma tendência de sentir, perceber, comportar-se e pensar de formas relativamente consistentes ao longo do tempo e nas situações em que o traço pode se manifestar. Todas as pessoas podem se localizar no espectro dos traços de personalidade, em diferentes graus, entre os polos positivos e negativos do mesmo. Exemplo: alguém com o traço de instabilidade emocional, como a Paula, de nossa história, tenderia facilmente a sentir emoções fortes e ou desproporcionais,
inclusive nas situações em que a maioria das pessoas permaneceria estável emocionalmente. O oposto acontece com o indivíduo que apresenta nível baixo de instabilidade emocional. Ele se manteria firme, mesmo nos episódios em que a tendência costuma ser o desequilíbrio emocional. Todas as pessoas podem se localizar no espectro de traços de personalidade, instabilidade emocional até estabilidade emocional. Quando um traço de personalidade é muito inflexível, mal ajustado e prejudica a adaptação do sujeito às situações que enfrenta, causando sofrimento e incômodo a ele próprio, ou, mais comumente, aos que lhe estão próximos, podemos chamá-lo de traço patológico de personalidade. Um bom exemplo de traços disfuncionais ou patológicos de personalidade está presente na Fernanda de nossa história. Uma moça bonita e inteligente, mas de natureza tímida, insegura e retraída. Ela também apresenta grau baixo na dimensão autodiretividade do caráter, ou seja, tem sérias dificuldades para estabelecer planos e metas de forma objetiva. Não consegue ter o mínimo de satisfação pessoal e sente-se permanentemente ansiosa, rejeitada e incapaz de conviver com os outros. Ainda não se estabeleceu numa atividade profissional e seus namoros sempre foram platônicos, embora sonhe tornar-se roteirista, se casar e constituir família. Se Fernanda vivesse em seu mundo, sentindo-se confortável e satisfeita, mesmo com a pressão social que todos sofrem para aparecer bem na foto, como pessoas belas e bem-sucedidas, e não precisasse se submeter a necessidades como autossustentamento, não poderíamos falar em disfunção. Mas ela sofre com o seu deslocamento. Tem uma sensação contínua de ansiedade e rejeição. Os traços de personalidade patológicos predominantes em Fernanda são a ansiedade e o retraimento social. Os qualitativos funcional e disfuncional talvez não soem muito bem, mas tornam-se ferramentas importantes para investigar os prejuízos causados por determinados traços de personalidade em áreas importantes da vida. Recorrendo ao referencial psicanalítico, que nos aproxima bem mais da clínica funcional, seria uma pessoa que consegue equacionar a necessidade de satisfação de sua natureza, de seus desejos, de seus instintos e de suas pulsões, às exigências do meio e da sociedade. Ou seja, ela vive nesse toma lá da cá, sem apresentar uma série de sintomas que configuram os quadros clássicos da neurose, psicose e perversão. Rodrigo, o namorado de Paula em nossa história, é um homem aparentemente forte de natureza impulsiva, que busca novidades e satisfação, ainda mais em tudo que envolve sexo e poder.